Olá, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas. No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E para falar um pouquinho sobre a importância dos cuidados, a gente trouxe no nosso estúdio hoje o médico urologista, Dr. Antônio Todeschini. Doutor, muito prazer recebê-lo no nosso estúdio. Sempre é um prazer estarmos aqui. É bom sempre a gente falar sobre saúde. E gostaria de dizer que saúde é talvez alertar a população que talvez seja o maior patrimônio que nós temos, né? E nos preocuparmos com isso. Porque saúde é uma coisa, é um patrimônio que você não passa para ninguém. É um patrimônio teu, não tem herança nisso. Então, saúde é o que nós temos que nos preocupar sempre. E é muito bom esses programas da TV, né, Bom Dia, sobre esse assunto. Então, Dr. Todeschini, como o senhor falou, né, a saúde ela é um patrimônio, né, que a gente não passa adiante, ele é nosso, né? E o Dia Mundial da Saúde, ele é uma data muito importante, justamente por lembrar que nós precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Na sua opinião, qual que é a importância desse dia para a saúde geral da população? Saúde é um termo muito amplo, né, Marcelo? Nós temos assim, como eu sou médico, dentro da área da medicina, nós temos inúmeras especialidades, né? Eu sou urologista, então nós temos na urologia duas patologias extremamente prevalentes, que são o cálculo renal, a litíase renal, e nós temos as doenças relacionadas à próstata no homem. Isso é o mais comum hoje no consultório diário do urologista. Então, hoje se sabe que todo homem deve comparecer ao consultório do urologista a partir dos 50 anos para fazer a prevenção do câncer de próstata. Se por acaso ele tiver familiares, pai, avô materno principalmente, com câncer de próstata, essa idade ela retrocede 5 anos, então daí teria que ser a partir dos 45 anos de idade. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais frequente no homem nesta faixa etária. O primeiro é câncer de pele e o segundo é câncer de próstata. Por isso essas campanhas, principalmente do Novembro Azul, né, Marcelo, elas preconizam muito isso e a gente consegue detectar pacientes com estágio inicial dessa doença, muito, muito mesmo. Então, são doenças que a gente consegue prevenir, fazer o diagnóstico e o mais importante disso, curar esses pacientes. E essas campanhas, né, do Novembro Azul, a gente, né, já vê que elas são feitas há algum tempo. O senhor já vê uma busca maior dos homens por consultas, por prevenção? Evidente que sim, né? Essas campanhas começaram e elas vieram só ajudar o homem, né? E hoje a gente tem muita procura, não só no mês de novembro, mas o ano todo. Então, como a medicina nos faz, pelos avanços da medicina, nos faz cada vez vivermos mais, cada vez mais nós teremos esse tipo de patologia. Então, nós temos assim os sintomas inerentes à obstrução, as dificuldades para urinar no paciente idoso, 55, 60 ou mais. Então, ele procura o urologista e aí a gente faz o diagnóstico desse tipo de problema, que a maioria das vezes não é o câncer de próstata. A maioria das vezes é a hiperplasia prostática benigna da próstata. De cada 10 homens acima de 65 anos, 9 têm hiperplasia prostática benigna. 1 tem câncer de próstata. Mas mesmo assim, o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente que ocorre no homem nesta faixa etária. E tem alguma coisa que pode ser feita ao longo, né, ao longo da vida, assim, para prevenir tanto o câncer quanto outras doenças? Sobre câncer de próstata se estuda muito.
Você chegou à conclusão que o fator preponderante disso é a hereditariedade. Se existir pacientes com esse tipo de história familiar, as possibilidades do paciente ter câncer aumentam, né? Se sabe também que a idade é fundamental para isso. Se sabe hoje que 50% dos homens acima de 80 anos, eles certamente, Marcelo, terão câncer de próstata. E isso não significa maiores problemas. Às vezes o paciente pode ter um câncer de próstata, ele vai viver com isso e não vai morrer disso, entende? Então, assim, isso é importante o acompanhamento no consultório do urologista. Então, esses cuidados se fazem cada vez mais necessários para poder conviver, né? Se a pessoa apresentar a doença, fazer o tratamento, fazer todo o acompanhamento. Em medicina, em oncologia, existem duas palavrinhas mágicas: diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce faz com que a gente descubra um tumor começando bem antes e as chances de cura para esse paciente aumentam e aumentam em muito. Adicionado a isso, nós temos também exames que nos levam a isso. Então, nós temos a ressonância, nós temos exames laboratoriais, tipo PSA livre total, que é uma glicoproteína produzida especificamente pelo tecido prostático, em que ela dá elevada no câncer e ela dá elevada também na hiperplasia prostática. Existe o exame hoje, a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, num equipamento 3 Tesla, que hoje nos dá diagnósticos extremamente precisos e que a gente pode definir se esse paciente tem ou não tem esse tipo de doença, para daí avançar para tratamentos mais agressivos, tipo radioterapia ou tipo cirurgia. Aí falando um pouquinho sobre a questão dos cálculos renais, como que a gente pode prevenir que a pessoa tenha e quais os cuidados que a pessoa deve ter? Bom, o cálculo renal é um problema que ocorre no homem, geralmente entre os 25, 40, 45 anos de idade. Geralmente ele aparece por uma dor muito forte, uma dor abrupta, em que o cálculo renal, que em sua composição, na maioria dos cálculos, o componente básico é cálcio, faz uma obstrução da via urinária. Via urinária é essa que pode ser na pelvis renal, como também pode ser no ureter. 15%, 85% dos cálculos renais, das pedras no rim, seriam componente básico de cálcio. E 15% o componente básico seria ácido úrico, cálculos de uratos. Esses cálculos são os únicos cálculos que talvez tenham um tratamento clínico para isso. Uma vez feito o diagnóstico, né, Marcelo, que com certeza a pergunta vai me fazer a seguir, o que fazer, doutor? Então, geralmente, esses pacientes chegam, vão ao hospital com uma dor muito forte. A cólica renal é talvez uma das dores mais fortes que o ser humano pode passar, quando ela dá muito forte mesmo. E aí ele vai ao pronto-socorro e aí ele é feito a analgesia dele, com medicações específicas. E aí se faz o diagnóstico disso. Como se faz o diagnóstico? Primeiro, pela história clínica. O paciente vai te contar: doutor, eu acordei às 3 horas da manhã, ou eu estava almoçando, e surgiu uma dor muito forte nas costas, e comecei a urinar sangue, comecei a urinar. Então, ele vai te contar essa história. Aí, a seguir, o médico vai solicitar exames. Geralmente, ele solicita um exame menos agressivo inicialmente, que é a ultrassonografia. Ultrassonografia de vias urinárias. Se ele consegue ver o cálculo, ele talvez termine aí e passe para a propedêutica logo em seguida, como fazer o tratamento disso. Se não, nós temos também para fazer a tomografia computadorizada, a urotomografia, sem contraste geralmente, e ela nos dá o diagnóstico preciso e nos indica, nos sugere já qual é a forma de tratarmos isso. Como é que nós vamos ver? Então, aí a forma vai desde observação,
paciente tem um cálculo pequeno, que a gente fala para ele, olha, você tem um percentual alto de eliminação desse cálculo, até terapêutica mais agressiva, que geralmente nós temos hoje. Ali, nós temos lá na Santa Mônica a litrotripsia extracorpórea por ondas de choque, que desintegra o cálculo, que é uma primeira opção a menos agressiva para o paciente. Se o paciente tem um cálculo muito grande, uma pedra muito grande, ou se ele tem um cálculo muito duro, porque a tomografia, quando que se faz a tomografia, ela vai me dizer a dureza do cálculo. Ela me dá, essa dureza é dada em unidades Ansfield. Então, ela vai me dizer se o cálculo é duro ou não, e a possibilidade é desintegração desse cálculo por litrotripsia extracorpórea. Se o cálculo for muito duro e essa terapêutica, que resolve em 85% a 90% das vezes, não for adequada, nós temos outras formas de resolver, que seria a ureterorrenolitotripsia, tanto rígida como flexível, a laser ou eletrohidráulica, para resolver também o problema dos pacientes. Muitos homens ainda têm um certo receio, um certo preconceito com alguns exames preventivos. Quais que são os mitos mais comuns que o senhor vê no dia a dia do consultório e que é importante a gente desmistificar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu sei que você está fazendo essa pergunta pelo famoso exame digital da próstata, o toque retal, né? O toque retal é um exame importante, né? Mas não é o único, tá? O toque retal é um exame rápido, em que a gente faz um toque no paciente e a gente aborda pelo dedo indicador a próstata. E aí a gente vê se existe a possibilidade de ter nodulações nessa próstata ou não, e possibilidade de esse paciente ter uma doença mais agressiva, um câncer de próstata. A seguir, daí a gente solicita os exames e a gente chega ao diagnóstico daí. E esse exame que é muito temido por muita gente, né, muitos homens, ele é um exame que ele é feito, a pessoa marca a consulta, ele vai ser feito esse exame, né, ou só quando há alguma indicação? É um exame que deixa o paciente embaraçado. Vamos usar esse termo, né? Desconfortável. É, desconfortável. Mas é um exame que, como outro qualquer, quer dizer, para o médico urologista, ele faz 10, 15 toques por tarde, no consultório, com os pacientes que ele atende, os que têm necessidade disso. Nem todos os pacientes têm, mas se o paciente tem uma idade avançada, uma idade mais a partir dos 45, 50 anos, é um exame que se impõe, é um exame inicial, não agressivo e muito bom, mas embaraçoso, o paciente se sente desconfortável, né? E para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje, o senhor tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância do cuidado com a saúde? Eu diria o seguinte, a medicina, ela está aí para ser usada pela população. Então, assim, a medicina hoje, ela consegue fazer diagnósticos precoces, ela consegue tratar pacientes, e hoje, cada vez vivemos mais por causa dos avanços médicos. Nós, em nossa cidade, Erechim, nós temos hoje excelentes profissionais em todas as áreas, excelentes laboratórios e excelentes métodos de imagem. Então, assim, eu diria que nós não devemos nada para nenhum centro maior. Eu estou falando do centro maior, tipo São Paulo, Nova York, Munique, Berlim. Nós, em Erechim, nós estamos muito bem servidos. A população tem que usar isso e da forma que deve, que acha necessário. E nós temos, hoje, nós temos hospitais que atendem, nós temos estruturas para isso, nós temos o Hospital Santa Terezinha, nós temos o Hospital de Caridade, nós temos o Unimed e nós temos também a Santa Mônica, que são 4 hospitais que atendem e praticamente nós resolvemos todos os casos de problemas, praticamente todos. Sai muito pouca gente hoje para procurar um centro maior por necessidade. Eles podem ir porque
acham que devem ouvir uma outra opinião, mas por necessidade a gente resolve tudo. Então é isso essa mensagem final que eu gostaria de deixar para a população. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, pelos seus esclarecimentos, Dr. Todeschini. Obrigado e é um prazer sempre precisar a gente estar aí. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado. E que possamos aproveitar esse Dia Mundial da Saúde para rever alguns hábitos e cuidar da nossa saúde todos os dias do ano. Muito obrigado. Até a próxima.